Se tem uma coisa muito comum que acontece nos processos de inventário, infelizmente, é quando o falecido, né, tem uma companheira ou uma esposa e os seus filhos tentam expulsá-la de casa. Livre! Ou expulsá-lo, se for o caso de uma mulher que tinha um companheiro ou um cônjuge. Entretanto, tem uma regra, na verdade, um artigo lá no Código Civil que vai proteger, que vai garantir o direito de moradia desse cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente. E nós estamos falando do direito real de habitação. Essa regra está prevista justamente no artigo 1831 do Código Civil. E ele estabelece o seguinte, que independentemente do regime de bens, o cônjuge sobrevivente vai ter direito de morar na casa que era destinada para ser a residência familiar do casal, desde que esse bem seja o único dessa natureza. Ou seja, se o casal tinha mais de um imóvel, né, casas de praia ou outros imóveis, então não vai ter direito de habitação, vai ter a partilha, mas não necessariamente vai ter esse direito de habitação. E uma coisa muito interessante é que esse direito ele não precisa ter com garantia de que o cônjuge sobrevivente tenha filhos com o falecido, sejam eles comuns, não é? Ou apenas exclusivos do falecido, ou também se ele não tiver nenhum filho do falecido. Então ele vai ter esse direito de habitação, é um direito vitalício, mas, é claro, há maneiras de que esse direito não seja exercido e que, portanto, ele venha a ser perdido, já que nenhum direito é absoluto. E a primeira hipótese que a gente pode abordar aqui é quando o cônjuge sobrevivente constitui justamente um novo casamento ou união estável. É claro que não é justo que simplesmente esse direito, por ser vitalício, se a gente for interpretar a lei de uma forma muito literal, simplesmente o cônjuge sobrevivente vai lá, se casa ou constitui união estável novamente, ele falece e automaticamente passa o direito de habitação para o seu novo companheiro, uma pessoa totalmente estranha à sucessão original. Então isso não é justo. Outra forma de perder o direito de habitação é quando o falecido ele não era proprietário do bem, e sim ele era usufrutuário. E como o usufruto se extingue com a morte, não estamos falando do direito de propriedade. E aí, portanto, não estaremos diante do direito real de habitação. Outra hipótese também é quando o falecido ele era condômino com outros herdeiros. E aí o que quer dizer condômino? Quer dizer que ele era dono junto com outras pessoas. Então não é justo que simplesmente uma pessoa tenha o direito de residir no imóvel sem pagar nenhum tipo de indenização. Ela pode até residir, mas nesse caso vai ter que pagar algum tipo de compensação por uso exclusivo do imóvel. Diferente do direito real de habitação, que a pessoa não precisa ressarcir nada para exercer esse direito e também não tem nenhum prejuízo da parte que vai lhe caber na herança. A pessoa vai ter o direito de exercer o direito de habitação e não vai ter nenhum prejuízo de receber a sua parte na herança e independe do regime de bens. Também é interessante ressaltar que pouco importa se esse bem era particular ou se era um bem comum do casal. Se for mesmo que tenha sido um bem particular, mas destinado à residência do casal, estaremos diante dos direitos de representação. A gente agora vai ler uma questão e vai responder com base justamente no artigo 1831 do Código Civil. Sônia e Teodoro estavam casados há 7 anos sob o regime da comunhão parcial de bens.
quando o último veio a óbito. Desde o casamento, o casal residia em uma belíssima cobertura na praia de Copacabana, que Teodoro havia comprado há mais de 20 anos, ou seja, muito antes do casamento. Após o falecimento de Teodoro, seus filhos do primeiro casamento procuraram Sônia e pediram que ela entregasse o imóvel, alegando que, como ele foi adquirido na constância do casamento, a viúva não teria direito sucessório sobre o bem. Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Como Sônia era casada no regime da comunhão parcial de bens, ela herda apenas os bens adquiridos na constância do casamento. Essa alternativa está correta, mas não diante do caso concreto, quando diz que ela não tem nenhum direito sucessório. Então, a gente está aqui tratando do direito real de habitação, que faz parte do direito sucessório. Como Sônia era casada com Teodoro, ela não possui direito de preferência para alugar o imóvel em valor de mercado, que será apurado pela média de 3 avaliações diferentes. Essa alternativa não tem nada a ver, está falando de aluguel, de valor de mercado, não tem nada a ver com direito sucessório. Então, vamos nos atentar ao que a questão diz. A letra C. Os filhos de Teodoro têm razão, pois o cônjuge sobrevivente é assegurado o direito real de habitação desde que casado sob o regime parcial da comunhão parcial de bens ou na comunhão universal de bens, e inexistindo descendentes. E tá tudo errado, gente, porque o artigo 1831 ele é muito claro que independe do regime de bens, e a gente acabou de ver que pouco importa se deixou descendentes ou não, ou se deixou descendentes, se esses descendentes são comuns ao casal ou exclusivos do falecido. Então, por óbvio, vamos ler a letra D. Os filhos de Teodoro não têm razão, pois o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, ou seja, desde que seja o único imóvel que era destinado à residência da família. Essa é a alternativa correta porque justamente reproduz tudo o que o artigo 1831 fala. Então, seria essa a alternativa que vocês marcariam, e se fosse uma questão aberta, vocês responderiam dessa mesma forma e embasando a resposta de vocês no artigo 1831 do Código Civil. Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe. Eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima.